Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando. E nessa aula de hoje, do dia 16, nós vamos trabalhar o último assunto da nossa apostila, que é sobre teoria cinética. E nós vamos estudar um pouquinho sobre os gases, e quais são as suas variáveis de estado, quais são as suas características e qual a sua importância de estudar isso dentro da física e o que vocês podem vir a aplicar no futuro, tanto nos outros anos do ensino fundamental quanto no ensino médio e dependendo da carreira que vocês vierem a seguir também dentro da universidade. Então, eu vou pedir a vocês que abram a apostila de vocês na página 40, tá? Na penúltima página, tá? Já bem ao final aqui da nossa apostila, que a gente vai estudar um pouquinho sobre os gases e como que esses gases se comportam. Lembrando que a gente falou na aula passada dos processos de transmissão de calor, e para isso a gente precisa agora estudar um pouquinho como que os gases eles vão se comportar. Mas primeiro a gente precisa entender o que são gases, O que são gases? Gases são fluidos que apresentam baixa interação entre suas moléculas, ou seja, moléculas é um conjunto de átomos e essas moléculas elas têm uma baixa interação entre si, tá? Apresentam forma e volume do recipiente que os contém. Eu tenho um gás, se eu colocar um gás dentro de um copo, ele vai pegar o formato do copo. Se eu colocar dentro de uma garrafa, dentro desse ambiente aqui que eu estou, ele vai ter a forma desse ambiente, tá? Então é muito importante que vocês consigam perceber essa situação para os gases, tudo bem? E aí ele começa a falar aqui, teoria cinética dos gases. Dentro do estudo dos gases, a teoria cinética inicia-se com o conceito de gás ideal ou gás perfeito. A gente vai trabalhar só com gases ideais ou perfeitos, O comportamento dos gases reais aproxima-se em certas condições com o comportamento dos gases ideais, Então, a gente vai obedecer uma lei que vai trabalhar com 3 variáveis de estado que são primordiais, que são quais? Pressão, volume e temperatura. A partir dessas variáveis que a gente for mexendo, a gente vai conseguir entender melhor todo o processo. Tudo bem? Então, os postulados, o que essa teoria está baseada? Os postulados da teoria cinética dos gases estabelecem que as moléculas do gás ideal ou perfeito movem-se de forma desordenada, ou seja, para várias situações, e apresentam velocidades variáveis. 2. Não exercem ação mútua, ou seja, não interagem entre si. 3. Chocam-se elasticamente, ou seja, por exemplo, eu tenho aqui a minha molécula celular, minha molécula apostila, ela bate e cada um sai para o seu lado. Tudo bem? Não havendo perda energética, a energia que eles têm entre o movimento de cada um deles não se perde. 4. Apresentam um volume próprio total desprezível, ou seja, o volume da molécula vem a ser desprezível comparado com o volume do recipiente em si, tá? Então, o que ele vem dizendo depois, ele vem discutindo aqui para a gente. O comportamento dos gases reais se aproxima do previsto pelos ideais, A pressão exercida pelo gás, tem uma pressão, vai ter uma pressão naquela situação, faz com que as moléculas se movimentem em várias direções, tudo bem? Então, à primeira vista, pode parecer estranho que um gás em alta temperatura exerça baixa pressão, tá? No entanto, a baixa pressão é possível desde que a quantidade de moléculas do recipiente seja pequena, ou seja, o volume seja pequeno, tudo bem? Em outros termos, podemos dizer que existe que se tem um gás real rarefeito em alta temperatura, tudo bem? Então, o que mais me impressiona e o que mais a gente tem que saber é o seguinte: a pressão, o volume e a temperatura são grandezas fundamentais
para que a gente possa entender o comportamento desse gás. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com a pressão? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? E aí a gente vai poder conversar isso durante o nosso encontro pelo Meet, tá? Durante o nosso encontro pelo Meet. Então, fundamental que vocês saibam dessa situação, tudo bem? E a gente tem uma coisinha que a gente chama de CNTP. Não sei se o professor Arthur ou outro professor comentou o que seria CNTP, mas seriam as condições normais de temperatura e pressão para que um gás possa atuar. A gente vai sempre trabalhar dentro dessa ideia. E essas condições, né, normais de temperatura e pressão, a pressão é de 1 atmosfera, tá? Que a gente depois vai relacionar com 76 centímetros de mercúrio, ou seja, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio gera uma pressão de 1 atmosfera, tá? E a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Essa relação de conversão, vocês vão se aprofundar um pouco mais durante o 8º ano, tá? Durante o 8º ano vocês vão ter esse estudo um pouco mais aprofundado e como que isso é feito. Tudo bem? Tá? Então é isso, galera. A gente vai discutir agora as grandezas dentro do nosso encontro. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, até para que vocês possam ter esse conteúdo mais detalhado. Tudo bem? Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.